Up está de volta com mais um episódio e hoje é dia de falar de videogame. Pelo incrível que pareça, esse podcast ainda continua sendo sobre videogame. Ah, é isso? Pô, vou embora. Porra, pelo amor de Deus. A gente tá perdendo a oportunidade que o Dan não tá aqui, a gente podia não falar de videogame, não falar de jogos japoneses. É verdade. Que a gente tá perdendo. É verdade. Hoje são jogos ocidentais. Mas eu queria já começar com um disclaimer aqui, ó, antes de chamar vocês, que assim, a gente sabe que a gente deveria estar fazendo nesse momento a pauta dos melhores jogos de 2023 parte 2. Mas o Daniel, essa pessoa maravilhosa, disse que estava doente e que não poderia participar, então a gente vai esperar que ele esteja mais disposto pra ele conseguir participar. Mas assim, eu quero só deixar no ar que essa doença apareceu no dia que saiu o Dragon's Dogma 2. Assim, só dizendo por alto. Cara, eu tô muito impressionado com a sua construção de frase. Porque você não falou, Daniel está doente e não pôde participar. O Daniel disse que está doente. Pô, eu não sou médico, não tem como diagnosticar ele, tá ligado? Ele me disse, ele falou, ó, tô doente. Só que incrível como ele está doente e está postando sobre o Dragon's Dogma o tempo inteiro, assim. Então... Daniel assim, uma pastilha, uma pastilha. Exato. E dá-lhe Dragon's Dogma 24 horas por dia. Cara, sabe o que isso prova? Que videogame não é esporte. Se o cara tá doente, tá jogando o dia todo. Exatamente, tá vendo? O Marcelo Vinícius diz que esportes não é videogame. Amanhã em todas as headlines. Mas, tirando esse disclaimer, tá tudo bem, Marcelo? Pô, tô bem. Já estive pior. Falei em outros episódios sobre minhas complicações de saúde. Da onde eu tava, é só pra cima. Mas eu tô bem, tô feliz. E o calor me deixa animado, só que não tanto calor. Ah, Pô, não. mas, pelo amor de Deus, eu vou te tirar desse podcast, Amigo, cara. vamos gravar só nós dois? Vamos, porque não tem a menor condição isso. Márcia, você também, Márcia? Não estou bem. Estou passando calor. Não aguento mais passar calor. E eu descobri que eu tenho muita dificuldade de gravar à noite. Porque à noite eu estou muito cansada e o meu apartamento está um forno. Então, não tô bem. Mas espero que em breve eu fique e me divirta gravando, falando de videogames e etc. Antes da gente apresentar o convidado, porque eu acho que o tema é relacionado, as pessoas que falam que gostam de calor, elas gostam de calor não dos impactos do capitalismo tardio e do aquecimento global. Tem uma linha aí, só pra constar. O que você tá falando, cara? Pelo amor de Deus, cara. Pô, que calor o quê? Aquecimento global, caralho. Não tem que ter calor, cara. A gente tem que conviver em paz. Já não resta a vida ser um inferno. A gente ainda tem que passar um calor do caralho aqui. Nem no Rio de Janeiro eu tô pra estar passando calor. Isso é inacreditável. É o que eu quis dizer. Não é esse o calor que eu gosto. Falando em calor, estamos aqui com a pessoa que mais ama calor e que finalmente fez as pazes com o Up e tá voltando aqui a gravar com a gente, né, Ricardo Regis? É verdade, amigo. Eu queria, em minha defesa, eu já publiquei isso no Twitter e eu queria reafirmar aqui que hoje eu cancelei um date e cancelei Dragon's Dogma pra estar aqui gravando a pedidos. Anotei na minha agenda, não esqueci e tô aqui gravando. Aí, quer dizer, venho pra cá, tenho que ouvir gente falando mal das duas coisas que eu mais amo, que é calor e Daniel. Porra, o Daniel, coitado, eu vou defender o Daniel aqui. O moleque tá doente sim, não tem como ele tá bem e fazer aquela thread Princesa Peach no Twitter. Não tem como, viado. Não tem como. Atestado médico vindo através de... Mas, doutor, olha a thread que eu fiz. É claro que eu estou doente. O cara não tá bem, ajuda o maluco. Cara, tem um vídeo que essa ilustre figura que tá honrando a gente aqui hoje, chamada Ricardo Regis, que é também o saque do Up, tem um vídeo que esse desgraçado postou na semana do Palworld, que era um moleque todo suado falando: o Daniel do Up tem razão, Pokémon é muito maior do que tudo isso e tal, e que eu passei mal, velho. Você sabe que esse vídeo aí me rendeu inimizades na comunidade de Pokémon. É meu amigo? Fui bloqueado por... Vou trazer aqui o Expose. Você brigou com o PH? Não, amigo, fui bloqueado por meu amigo Rafael Kina. Você acredita nisso? Que isso, amigo? Ele me bloqueou, amigo. Eu falei, amigo, por que você me bloqueou? Ele, não, você está dando razão pra coisa errada. Eu falei, isso é meio ridículo, né, amigo? Aí ele desbloqueou e a gente se entendeu. Entendi. Acontece. Mas eu gostaria de ler a thread do Dan aqui. Pô, não faz isso não, cara. Pô. Pra audiência me falar aqui se ele tá doente ou se não tá. Vou deixar a enquete aí. Dan está doente ou não? Ele começou a thread assim. Atenção, Zabuzeta. Bota a vozinha do Daniel aí. Fico me perguntando até onde vai a sensibilidade da pessoa que avalia um jogo como Princess Peach.
a ponto dela conseguir pôr de lado os normalismos para entender que a obra vai ter picos diferentes em sua execução do que teria se fosse visando um público-alvo mais abrangente. Gente, isso tudo é porque o jogo tirou 70% do Metacritic, hein? E isso é nem um ataque, um questionamento em relação às notas /médias do Metacritic. Imagina. Só acha que é difícil peneirar jogos que atingem um público majoritariamente infantil. Vindo da Nintendo é fácil falar, abre aspas. Ela só faz jogo de criança, só que o Mario é bom, fecha aspas. E não é bem isso, né? Enfim, e o resto continua. Viado, tem mais 5 ainda. Ele continua por mais 5 posts. Nossa, gente. Exato. Tem necessidade. Complicado. Ele ficou muito chateado com a nota do Princess Peach. Não, vamos falar a verdade. Isso daí foi uma resposta direta ao nosso amigo PH, que fez uma crítica e agora o Dan não gostou e tá criticando o PH. É mesmo? Eu não vi. Nossa, Caraca. o Ricardo mal chegou já com, tipo, muitas fofocas aqui. É. E dando nomes. Tipo, eu gosto muito do Dan, mas se tem duas pessoas na internet que merecem fuder, são o Dan e o PH, né? Com todo respeito. Então, tipo, deixa ele. Aí eu falo 2 frases e o Cardoso fala, o Marcelo fala difícil. Lá vem o Marcelo filosofando por 2 horas. o Dan mete um normalismos para entender que a obra vai ter picos diferentes. Não, mas você não tá entendendo. Você não tá E o entendendo. culpado sou eu. É porque você fala difícil sempre, o tempo inteiro. O Daniel, ele só fala difícil quando a Nintendo é desafiada, entendeu? É o Pix, mano. O Pix cai, aí ele começa a fazer esses tweets, tá ligado? É isso que Ele acontece. é o jurídico Nintendo. Tá certo. Exato, o advogado da Nintendo. Tá certo, meu amigo Daniel. Fantástico. Mas, hoje, já que o Daniel está doente, diz ele, a gente não vai fazer a pauta que a gente deveria fazer, e vamos fazer uma pauta diferente aqui, que é os jogos da nossa infância. Sim, foi uma pauta que a gente tirou do nosso bolso hoje à tarde, porque eu descobri que o Daniel estava doente hoje à tarde. Mas, eu acho que é uma pauta super gostosa e super relevante pra galera saber o que a gente jogava quando a gente era moleque, qual foi o jogo que chamou mais atenção pra gente começar a gostar de videogame, etc. E a gente trouxe o Ricardo, que é um cara super nostálgico e super gosta muito de jogos de criança, jogos infantis, jogos da Nintendo, o maior nintendista da internet. Sou eu, isso, eu mesmo. Justamente para comentar tudo E isso. por isso que a gente tirou o Dan. Na verdade, ele nem falou. Exato. Porque o Dan tá falando muito sério, então ele não pode estar nessa pauta, né? Agora que ele virou advogado, ele não pode. O Dan, assim como eu, passou a infância na zona oeste do Rio de Janeiro, meu irmão. Ele não jogava videogame, então assim como eu, ele passou a infância aí com o Batman miliciano, umas paradas meio assim. E eu tive sorte de conseguir um videogame, vai saber se o Dan Daniel teve um monte, Fiquei curioso. Agora eu fiquei curioso com esse lore. Cara, galera de Campo Grande aí vai se identificar. Cara, eu namorei uma menina de Campo Grande, né? E aí eu mesmo? morava em Jardim América, que é tipo assim, no comecinho da Dutra ali. E já é longe Jardim América, tá ligado? Já é bem pra dentro do Rio. Maluco, Campo Grande era muito longe, mano. É muito. É outra cidade, foda, pô. já. É outra cidade. Sim. Os caras só deixam lá porque é muito imposto que paga, né? Que a população de Campo Grande é muito grande. Eu tive lá no último domingo e eu tava comentando com um amigo meu, né? Eu fui porque era aniversário de 1 ano do filhinho dele. O moleque é um irmão pra mim, eu conheço ele desde a 4ª série, eu fui lá prestigiar, né? Mas eu comentei com ele, eu falei, viado, o São Paulo-Rio foi mole, agora o Niterói-Campo Grande acabou comigo. É muito Porra. longe, mano. Puta que pariu. Pegou o 397? Amigo, eu fui de Uber, desculpa. Caralho, amigo, tu pagou aí um Uberzinho. Bom, então a gente sabe que Ricardo Red tá rico, tá recebendo bem, tá com 40, 80. É, amigo, tem gente me devendo 3 mil reais aí, que vai ter que me falar. Deixa eu falar. Bom, com esse clima aí, vamos começar. Zabuzeta, puxa o barulho do dinheiro aí, que é do Pix da Nintendo e do Ricardo Red pedindo Uber até Campo Grande. Agiota Ricardo Regis. Ele é o amigo do Tom Nook. Como que você fala anatopeia de dinheiro é o quê? Titim? É, pode ser. Ou a música Money do Pink Floyd. Olha o strike aí. Eu não sei o que é anatopeia. Tá vendo aí, Ricardo? A gente passa por isso. O cara só fala coisa rebuscada, pô. É por isso que eu não entendo nada que o Marcelo fala. Jogos da nossa infância. A nossa pauta que estava aqui planejada desde 2021. Uma pauta que foi muito elaborada, muito trabalhada, muito antecipada. E pra quem tá esperando o Melhores de 2003 parte 2, só aumenta a expectativa, né? Se o Aranhaverso pode fazer isso... 2003 realmente não vai ser agora. Talvez no ano que vem, sei lá. 2023.
Eu acho que dividir em parques e deixar a galera esperando, se o Aranhaverso pode fazer isso, se vocês gostam, a gente pode fazer também. Mas antes da gente partir para jogos propriamente ditos, eu acho que dá pra começar essa conversa se transportando um pouco pra época, né? Tipo, o que a gente gostava de jogar no sentido de gênero, quando que a gente começou a jogar, com que idade mais ou menos. Cardoso, Opa. meu amigo de grande estatura, quando você começou a jogar videogame, você lembra bem como foi? Cara, eu lembro exatamente qual foi o momento que eu comecei a jogar videogame, porque foi um momento canônico da minha vida, né? Tipo assim, tudo mudou, parece até coisa de filme, assim. Eu tenho um irmão, tempo que ele ainda tá vivo, assim, eu acho que ele não aceitou muito o fato de eu estar vivo, de eu ter nascido, que eu era o irmão mais novo, né? Então ele me odiava desde o momento que eu nasci, tá ligado? Ele me batia pra caralho, botava peça de Lego no meu pé, enfim. Que bacana, a gente começou super bem o programa, leve, gostoso, clima bacana. Não, o seu irmão fazia simplesmente o pior tipo de tortura, que era tipo, ele tinha e botava Lego no seu Legal. pé. Exato. Massa. Cara, isso é flashback de Naruto. Não, e ainda digo mais. Eu tenho 3 pontos no meu supercílio porque meu irmão bateu minha cabeça na parede. Massa. Mas, o que aconteceu? Eu gostava de ficar vendo meu irmão jogar videogame. E aí meu irmão tinha um Nintendo 64. E jogou o videogame na sua cabeça. Não, então, logo no começo do Banjo-Kazooie tem um momento que você tem que aprender o pulo duplo, né? Tem uma cachoeira e tem 2 plataformas assim, você tem que aprender o pulo duplo lá, que o pássaro fica... E aí você dá o pulo duplo. E aí meu irmão não estava conseguindo entender, porque era tudo em inglês na época, né? Não estava conseguindo entender o que ele tinha que fazer. Ele foi ficando puto. Ele pegou aquele controle de Nintendo 64 que é igual uma Shuriken e tacou na minha cabeça. Porque ele ficou puto que ele não estava conseguindo passar. Nesse momento, foi a primeira vez que eu peguei no controle de videogame. Porque eu falei assim... Ah, que legal. Finalmente eu tenho a oportunidade, porque ele nunca deixava eu jogar, tá ligado? E aí, eu tinha 2 opções. Ou eu pegava e tentava revidar a porrada que ele tinha me dado na cabeça, ou eu aproveitava a única oportunidade que eu tinha pra jogar. E aí eu peguei, consegui fazer o pulo duplo e continuei jogando. E aí Banjo-Kazooie foi o meu primeiro jogo. Pô, rapidinho, agora eu tô curioso. O pulo duplo consiste em apertar o mesmo botão 2 vezes? Aham. E ele não conseguia. Ah, Eu acho que ele não tinha entendido o que era pra fazer, porque ele, tipo assim, tá, porque aparecia tava na em inglês. tela. Aham. Sim. É por isso que só um dos irmãos hoje é host de um dos maiores podcasts de games do mundo. Exato. E o meu irmão, eu sei que ele não vai ouvir isso, por isso que eu tô falando isso, vira e mexe, ele fala assim, Porra, tá vendo? Você tá vivendo a vida pra ganhar videogame, olha aí. E eu tô aqui sendo médico, pipipipopopó. Aí eu assim, meu filho, ninguém mandou tacar o controle na minha O cabeça. seu evento canônico. Quantos anos você tinha? Cara, quando o Banjo-Kazooie foi lançado, eu não sei, eu acho que eu tinha tipo uns 6 anos. Você nasceu em quê? Em 91? Não, eu nasci em 92. Por aí. Acho que ele é de 98. 98. Eu tinha uns 6 anos por aí. Pô, muito bonito. Uma história pra cima, né? De muito amor, de muito afeto. E você, Márcia? Eu acho que eu devia ter uns 6 anos, 5, 6 por aí. Nessa época eu também morava no Rio, nós estávamos todos ali. Olhei, era feliz. Amigo, não sei. Assim, eu não lembro direito. Mas eu tenho a lembrança de ter um Super Nintendo e ter Super Mario no Super Nintendo, que eu jogava só até o primeiro castelo. E aí minha mãe passava do castelo pra mim, porque eu tinha medo. E aí depois tinha aquela fase depois do castelo que você pega a peninha e começa a voar. E aí eu não lembro de nunca ter ido além disso. É tudo que eu me lembro. Essa é a minha primeira lembrança com videogames. E eu gostava muito de assistir meu primo jogando. Então, era por aí nessa época também. Eu já comentei isso no episódio passado, mas cada mundo de Super Mario World parecia gigantesco, né? E é coisa de 20 minutos de gameplay estourando esse primeiro mundo, mas parecia que era um mundo em si, assim. Chegar nesse castelo quando você tinha, sei lá, 7 anos, parecia que você tava zerando o jogo. Sua mãe continuou jogando? Não, minha mãe nunca jogou nada, assim. Inclusive, eu não sei nem como que ela passava pra mim, porque, na verdade, assim, né, conhecendo minha mãe, até faz sentido. Mas é que minha mãe, ela tem um grande problema com fazer algo perto de alguém que sabe mais que ela. Então, acho que na época, como eu sabia menos, né, eu era criança, ela se sentia à vontade pra pegar e tentar e conseguir. E dali em diante, ela nunca mais pegou no videogame, e às vezes que eu, né, falei pra ela jogar algo comigo, eu precisei insistir muito, e aí ela aceitou. Uma vez ou outra, assim, mas nunca pegou em nada também, além disso. A solução é a Suica Game. Pelo menos na minha família
família funcionou. E o nosso saque, Ricardo Regis. Você que tinha contado no episódio Street Fighter que você era muito do rolê do fliperama também, né? É verdade. Cara, eu não lembro a primeira vez, eu vou dar um chute aqui, porque eu lembro que eu ficava assistindo... Eu tenho um irmão, né? E curiosamente também já bateu minha cabeça na janela e me deu 3 pontos. Olha aí, ó. Mas deixa isso pra lá. Até então isso não tinha acontecido ainda. Ele jogava muito Sonic, né? Vou chutar que é o Sonic 1, mas eu tenho mais recordação com o Sonic 2. Ele jogava muito Sonic no Mega Drive, eu lembro de ficar vendo que a gente não tinha muita fita, né? Eu não lembro bem o que acontecia, mas o nosso Mega Drive não era pirata. Eu não sei nem como pirataria funcionava naquela época, então a gente tinha muito pouca fita, né? Era da época de alugar, né? Uhum. E eu acho que em algum momento eu joguei um pouco de Sonic, assim. Eu lembro que eu só conseguia passar da primeira fase e morria na segunda, mas me divertia muito. Mas eu não lembro o momento exato em que eu peguei o controle e joguei. Eu lembro de ficar assistindo muito meu irmão. Mas é porque reza a lenda também que Sonic só tem essa fase Green Hill, né? Não tem outra, né? Então você zerava o jogo, basicamente. Amigo, é melhor. Eu acho que era Sonic 2 que eu tenho lembrança, porque eu lembro que a segunda fase era do fogo. Eu acho que isso é Sonic 2, né? Cara, se para o 3, hein? Que a floresta pega fogo? Não. Puta, o 3 eu acho que eu nem joguei. Na época eles separaram, não foi? O 3 do Knuckles. Ah, tem onde que é tipo um carrinho de mina? É meio roxinho, aí tipo tem um foguinho. É o 2, é o 2. É o 2, né? O que eu tenho mais recordação mesmo de pegar e tentar jogar sozinho é Street of Rage 1. Esse eu lembro. Que era muito simples, né? Era andar e socar e tal. E tu podia escolher dificuldade, etc. Então eu tenho memória do Street of Rage, porque o primeiro videogame que eu lembro que eu joguei foi o Mega Drive, mas eu lembro quando o meu irmão mais velho, ele me deu o Atari dele. E aí virou, tipo, o meu videogame. O Atari era meu, tá ligado? E aí eu jogava muito Atari, porque o Atari era meu, tá ligado? Eu lembro com muito carinho do Atari, curiosamente. Que doideira. Cara, Streets of Rage 1... Eu não lembro se eu joguei o 2, mas acho que foi um dos primeiros exemplos de representatividade no sentido de eu ser o cara preto do bagulho. Eu acho que foi com Streets of Rage mesmo. Teve Cadillac Dinossauro também, né? Se eu não me engano. Não joguei. Um clássico de fliperama. Era Adam o nome do maluco. Depois acho que no 2 tinha um moleque que era menor, assim, que era um de regata, boné e... É o Skate, se eu bem me lembro, o nome dele era Skate. Isso. Que andava de patins. É. O Skate que andava de patins. E você, Marcelo? Cara, eu não lembro se eu já falei isso, mas quando eu nasci, videogame tava muito presente na minha família já, porque meu pai era viciado no Atari. Que eu devia ter 2 anos, chegou o Master System. Eu tenho um irmão mais velho que é 6 anos mais velho, então no que eu tava me entendendo no mundo, ele já tava com perto de 10 anos, assim, né? Então ele já jogava, já tinha uma noção assim, e eu ficava muito tempo assistindo ele. Minha mãe fala que eu já jogava antes de aprender a falar frases completas. Claro que eu não jogava bem, né? Mas eu, tipo, sabia o que eu tava fazendo, ficava frustrado de errar, coisas assim. E eu achava que era meme isso daí. Só que meus 2 sobrinhos fazem a mesma coisa. Tanto a Belly quanto o Miguel. De pegar o controle e sacar o que tá acontecendo na tela e entender toda a lógica do bagulho antes de conseguir pedir um copo d'água. Acho bizarro isso. Cara, mas vendo as crianças de iPad hoje em dia é super possível, né? Tipo assim, outro dia eu tava na fila pra colher sangue, porque agora eu sou uma pessoa fitness e que me cuido e que tô fazendo todos os exames do mundo. Mano, e tinha uma criança que eu juro por Deus, o telefone era metade do corpo dela. E ela tava com o telefone na mão e brincando, jogando, mano. Eu fiquei, caralho, como é que pode isso? E lógico, o pai, assim, tipo, de saco cheio, deu o telefone na mão da criança, a criança tava jogando. E tava entendendo tudo que tava acontecendo. Eu fiquei abismado. É muito intuitivo, né? Por ser gesto também. Sim. Eu acho que é até mais do que um controle. O que eu acho impressionante de... Ó, eu, né? O que eu acho impressionante do meu caso... Caralho. É que o bagulho era muito rudimentar, né? E era muito difícil. Eu não jogava bem. Eu comecei com Alex Kidd. Era óbvio que eu dava 2 passos e morria na maioria das vezes. Mas eu ficava muito hipnotizado. Pô, qualquer criança que cresce em um ambiente que tem alguém jogando perto, o bagulho hipnotiza. Tipo, você quer fazer uma criança parar o que tá fazendo e ficar vidrada quieta? Põe um jogo. É muito maluco. Mas de eu começar a entender mesmo, tipo, de me situar, foi de locadora, de ficar alugando coisa e alugando fita de Master System. Eu lembro muito de... O Sonic de Master era diferente do de Mega, mas tinha tanto Sonic 1 quanto Sonic 2. E uma das primeiras coisas que eu lembro que me marcou demais foi Mônica no Castelo do Dragão, que era aquele Wonder Boy, se não me engano é o Monster Land, sempre esqueço o nome dos jogos de Wonder Boy. Acho que é o Wonder Boy, o primeiro. É, eu não lembro se é o Monster Land ou o Monster World, acho que é o Monster Land, que virou esse jogo da Mônica, que tinha texto em português.
E aí meu irmão lia, meu pai lia os textos pra mim, ele tinha muitos elementos de RPG, no sentido de você equipar arma, melhorar status, apesar dele não ter números, ele tinha armas melhores, equipamentos melhores, e nossa, eu brisei muito em Zelda depois, acho que muito pela influência dessa aventura medieval da Mônica, que não tinha nada a ver com Mônica, inclusive. Mas acho que foi isso. Eu não sei, tipo, e aí eu vou me usar como exemplo, videogame era, quando eu comecei a jogar, o meu entretenimento favorito. Eu não sei se vocês, quando eram crianças, tipo, vocês tinham vida. Sei lá, eu não tinha o hábito de ver sessão da tarde, por exemplo. De tarde eu tava jogando videogame. Nunca fui muito de ver filme. Eu gostava de brincar na rua, mas também a hora de jogar era sagrada, assim. Vocês tinham essa parada com videogame ou ficou mais hardcore, assim, na adolescência em diante? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas eu fui uma criança que fazia muitas coisas, eu acho. Porque eu jogava videogame, eu jogava muito sozinha, mas eu também jogava com o primo, assistia meu primo jogar. E além disso, eu brincava muito na rua, brincava muito de Barbie com minhas vizinhas e, sei lá, fazia artesanato. E assistia muito filme. Eu sempre tive um hiperfoco em filme, então quando eu gosto de um filme eu assisto várias e várias vezes. E antes achavam que isso era coisa de criança, mas eu cresci e continuo assim. Então eu tinha muitas atividades. Eu via desenho eu via, coisa da Disney, Pixar, coisas assim. Filme de desenho. Não, filme de desenho. Eu não tinha hábito de ver filme live action. Meu pai alugava fita pra ficar vendo filme no videocassete e eu não engajava. Realmente, meu lance era games. Não, eu gostava de ir na locadora também. Todo final de semana, acho que eu e minha mãe, a gente tinha o costume de ir na locadora, pegar filme, e eu tinha uma prima, aliás, eu tenho uma prima, que eu ficava muito com ela também, de tarde, e essa minha prima, ela gostava de, sei lá, umas coisas meio Arquivo X, umas séries mais assim, e aí eu assistia com ela também. Pô, da hora, Arquivo X é bonzão. Amigo, eu queria muito rever, porém, eu tenho medo da música de abertura por causa do programa do Ratinho. Eu não consegui assistir quando eu peguei pra ver, tipo, uns anos atrás. E virou meio que um hino do mistério, né? Tipo assim, tudo que é mistério tem a música do Arquivo X, né? Não, e o Ratinho, o Ratinho tinha um quadro de história de ET e usava essa música, e isso entranhou em mim de um jeito que, assim, eu escuto essa música pra mim é música de ET, e eu morro de medo, não consigo ver. Mas é um pouco, né? É um pouco. Cardoso, depois que você foi quase assassinado com o controle de 64, o videogame virou seu hiperfoco ou isso veio só depois? Cara, é engraçado isso, porque na minha família teve um outro evento canônico que aconteceu, que foi a separação dos meus pais. E depois da separação dos meus pais, a nossa vida financeira piorou muito, assim. Porque pai é foda, né? Pai é merda. Separa e depois, tipo, não quer pagar pensão, some, etc. Aquela coisa que a gente já sabe. História de muitas mães aí, solos brasileiros, é isso aí. E aí, eu fiquei sem acesso a videogame durante muito tempo. E depois, assim, sei lá, de uns 7, 8 anos, assim, que eu tava com, sei lá, com 13, 14, eu tive acesso a um computador velho de um primo meu, que ele se desfez pra comprar um computador mais novo. E aí, colocamos internet lá e tal, não sei o que, na época era internet, tipo, que tava começando essa coisa, tipo, da internet banda larga, mas ainda era péssimo, né, era horrível. E aí, cara, como o PC era muito velho, eu não tinha como rodar, tipo, coisa muito foda, tá ligado? Mas dava pra rodar alguns emuladores de videogame antigo, e foi assim que eu comecei a conhecer e comecei a gostar muito de videogame, por causa dos emuladores no PC. Você lembra quantos anos você tinha nessa época, mais ou menos? Eu tinha uns 13 pra 14, assim, mais ou menos. E aí foi quando eu joguei, tipo, Mario 64, foi quando eu comecei a jogar várias coisas legais, assim, que eu não tinha tido acesso até então, sabe? Eu acho que eu jogava bastante quando era pequeno, só que eu jogava de gostar de jogar. Agora, de eu realmente, sei lá, entender o que eu tava fazendo, terminar jogos de fato, acho que foi mais nessa época aí, 12 anos pra em diante, assim. E você, Ricardo? Você tinha essa pira dos jogos quando era bem molequinho ou veio depois também? Pô, cara, tipo assim, isso que tu falou de zerar mais tarde, até porque os jogos eram difíceis pra caralho, né, meu irmão? Sim. Tipo assim, era muito difícil de terminar um jogo na época do Mega Drive. Depois que veio o Memory Card no PS1 ali, já deu uma melhorada, né? Acho que eu nem me importava de zerar alguma coisa. Eu me importava de jogar e curtir. Cara, eu sempre gostei muito, muito de videogame. Não houve um momento, uma época na minha vida em que videogame não era meu hobby favorito. Dito isso, eu também sempre fui uma criança que ficava muito fora de casa. Então, pra minha mãe, era até um alento quando eu tava jogando videogame, porque lá onde a gente morava era um bairrozinho fechado
fechado, tinha um portão, mas se você descesse o portão, era estrada. Então minha mãe tinha muito medo. Tipo, não pode... Ela avisava que não podia descer e tal. Mas eu passava o dia inteiro na rua. E às vezes, quando ela queria que eu ficasse em casa, eu pulava o muro de casa e ia pra rua. Eu sempre fui esse moleque. Mano, quem viveu aí zona oeste do Rio de Janeiro vai entender. Descalço na rua, jogando futebol o dia inteiro, sentado em frente à calçada do amigo, falando besteira. Sempre teve isso na minha vida, mas também sempre teve videogame. A única coisa que conseguia me tirar do videogame era amiguinho me gritando pra ir pra rua, especialmente futebol, sempre foi uma coisa na minha vida, assim. Era a única coisa que... Não importa o que tivesse acontecendo, se alguém me chamasse pra jogar futebol, eu parava e ia jogar futebol, porque eu gostava muito de jogar futebol. Então, desde moleque, eu, apesar de gostar muito de videogame, eu nunca me entendia como algo que acontecia na nossa época, como necessariamente um nerd, sabe? Porque eu sempre curti muito socializar, eu sempre curti muito futebol, etc. É engraçado, porque eu acho que isso me moldou e moldou muito minha personalidade até hoje, tá ligado? Navegar entre essas duas coisas, tá ligado? Entre gostar muito de socializar, mas também gostar muito de videogame. Cara, eu acho que é um limbo. Às vezes eu me sinto meio assim também. Parece que entre a galera que é muito games, você é super radical descolado, mas entre a galera... Eu penso isso muito por conta do Street Dance, né? Pra galera do movimento hip hop, eu sou nerdão. Pra galera dos games, eu sou descoladaço, super radical, assim. E é um limbo que você não é 100% nenhuma das coisas, assim. Justo, pros meus amigos, assim, eu sou o nerdão dos amigos, tá ligado? Exato. Mas pros nerdões a galera acha que, tipo, eu saio muito, etc. Pô, mas é porque também o poço é muito fundo do Nerdola, né, mano? É isso que é foda. Aí qualquer pessoa minimamente normal é descolado, pô. Quando eu posto vídeo de dança, o pessoal ganha isso, caralho, como assim que se você dança, não sei o quê. E aí quando aparece alguma coisa de videogame minha no Instagram, a galera do hip hop fala, porra, você faz coisa de jogo? Que fita é essa aí? Vamos jogar um FIFA? Caralho. Um FIFA. Eu cresci assim, né? Eu era esse moleque que jogava Winning Eleven na época e tal. E jogava essas coisas mais populares, mas sempre gostei de uns negócios mais esquisitos também e tal. Tipo, eu acho que não, eu nunca fui um moleque só games, assim. Apesar de sempre foi o meu hobby favorito, assim. Eu sempre gostei muito de jogar videogame. Pô, foi bom que você puxou isso de gostar de coisas mais esquisitas também. Que a gente preparou cada um nossa listinha, né? De jogos marcantes, mas antes da gente entrar nela, é legal falar do que a gente gostava, dos tipos de jogos que a gente mais consumia, porque isso muda muito. O que eu gostava quando era criança, apesar de algumas coisas se manterem, sei lá, Mario Wonder, eu jogar e continuar fascinado, acho que meus gêneros favoritos mudaram muito. E nos anos 90, sei lá, o que me pegava predominantemente, o que 90% do que tinha na locadora era plataforma. E tinha muito jogo de plataforma com mascotinhos variados, assim. Por exemplo, hoje eu gosto muito de RPG, apesar de eu jogar menos do que eu gostaria, porque eles são muito longos, mas eu gosto muito de batalha por turno. Sei o Cardoso odeia. Calma aí. Não. Fake news isso aí, porque eu acabei de platinar, ou seja, não só zerei como platinei, o Yakuza Like a Dragon e amei, tá? Então, assim, o problema não é o RPG de turno, o problema é o tipo de RPG de turno. Faz sentido. O que eu ia falar é que se eu alugasse, por exemplo, tinha Final Fantasy VI na locadora. Se eu alugasse um RPG de turno com 7 anos de idade, eu achava chato para cacete. E hoje eu adoro. Vocês têm essa memória de quais eram os gêneros que mais pegavam vocês, assim, na infância? Pode ir daí mesmo, Cardoso. Eu acho que eu não pensava muito, cara, quando eu era moleque, tipo assim, qual que era o gênero de jogo que eu gostava. Eu jogava jogos, mas assim, eu acho que um gênero que eu gostava muito quando eu era moleque era beat'em up, por exemplo, jogo de aventura 3D, sei lá, tipo Banjo-Kazooie, tipo Zelda. Tem isso. Hoje a gente fala plataforma, mas nas revistas, quando era moleque, era aventura. Sim. Mano, tipo assim, eu sentia muita falta dos beat'em ups e fiquei muito feliz que o beat'em up teve um retorno, assim. Mas eu acho que eu fui, tipo assim, acompanhando a maré dos videogames, assim, tipo, pra onde ia levando, eu ia indo, ia curtindo jogos e tal. Acho que o único momento que eu fiquei meio estafado foi quando tudo era mundo aberto, assim. Aí eu fiquei um pouco de saco cheio e até me afastei um pouco, assim, mas agora eu tô... Vulgo agora. Não é muito agora não, amigo. Não é agora não. Eu acho que foi, tipo, sei lá, uns 5 anos atrás, que era tudo mundo aberto, tudo mundo aberto. Aí eu ficava meio, tá. Cara, eu vou fazer as vezes do Daniel agora. Vai, fala rebuscado aí. Não, mas aí vai ser Marcelo. O Japão... não. Começou. Os japoneses salvaram o mundo aberto, essa é a verdade. Tava tudo uma porra, aí veio Metal Gear Solid Phantom Pain, veio Breath of the Wild, mais recentemente Elden Ring. Nada, cara. Sabe quem salvou os jogos de mundo aberto? Vai. Yakuza, que não fez o mundo aberto, fez um open bairro. Maravilhoso, pequenininho ali. Open bairro, vai tomar no cu. Que é de onde, meu amigo? Tudo bem, é do Japão e tal, mas só que, tipo assim, não foi Zelda. Zelda só fez o que já era bom e fez
ser melhor, beleza. Mas aí você me desculpa, quem inventou o Open Bairro foi Deus Ex. Open bairro. Ah, sim, sim. Mas o Yakuza fez melhor, né? Caralho, isso é uma frase tanto, eu me irritei um pouco. Deu até um pitch de voz diferente aí. Amigo, tu já jogou Yakuza Like a Dragon? Amigo, joguei Like a Dragon, os mais recentes não, né? Mas eu joguei o 1, o 2, o 0, mas nunca zerei nenhum. Agora tá diferente, pô. É outro jogo. Mudou drasticamente. Não, tô ligado. O que era o Yakuza antes agora é o Lost Judgment, se não me engano. Sim, esses RPG não. Mas vou ser sincero, não tem muita Pô, vontade. amigo, é muito legal, você ia gostar. Parece legal. Que tem tanta coisa e, tipo, eu ainda tenho vontade de jogar os outros. A questão é que a minha sensação olhando de fora, não me mate, é que, tipo assim, as coisas que me atraíam na série foram ficando de lado pra eles focarem na parte mais caricata, aparentemente atrai a atenção de todo mundo. Então, Yakuza, Like a Dragon parece uma caricatura de si mesmo olhando de longe, assim, não me atrai. Isso acontece porque o Katsuga, ele é esse personagem, né? Tipo, ele é um personagem caricato, ele é um personagem, tipo, mais zoeiro e tal, e é por isso que... E assim, os outros Yakuza, eles tinham a cara do Kiryu. O Kiryu é um cara super, tipo, sisudo, boladão, não sei o quê, e é por isso que os outros jogos eram assim. Mas tem um outro jeito de ler isso daí também. Eu acho que você fazer um jogo como o Infinite Wealth ou Like a Dragon só é possível quando a série tem uma base de fãs instalada que banca aquilo. Você ter um grande orçamento pra fazer uma tremenda numa viagem de ácido, com os minigames extremamente complexos de date de Tinder, de rinha de mendigo, pô, só é possível porque tem uma base de fãs, né? No 1 eles tinham que jogar um pouco mais seguro. Mas, eu achei engraçado o Cardoso falar do Like a Dragon depois de falar que ele gostava muito de beat'em up, porque eu acho que tem, principalmente antes de virar turno, mas tem a energia, né? O feeling dessa briga de rua. Mas vai, Ricardo, já que você não gosta de Like a Dragon e você acha que quem gosta é maluco, quais eram os gêneros favoritos quando era criança? Pô, mano, eu acho que eu sou o mais velho daqui, né? Será? Pô, Marcelos é geração Y, sei lá. A gente pode falar sobre isso? Eu tenho um problema em falar da idade. Não. Eu tenho 36, o Marcelo tem quanto? 36. 36, olha só. Quando eu penso em infância, eu não tô chegando no PS1, eu tô ficando mais no Mega Drive, assim. Talvez um pouquinho do PS1, mas na época do Mega Drive não tinha jeito, né, mano? Eu acho que duas coisas que eu gostava muito enquanto moleque era o beat'em up, porque, porra, era um dos gêneros mais populares da época. O side-scroller também, óbvio. Mas eu, em vez de falar só um side-scrollerzinho, pô, eu vou no jogos Disney. Eu era completamente fissurado e apaixonado, porque eu era uma criança que não tinha acesso a coisas da Disney, mas amava a Disney, porque por alguma razão, e nem eu sei qual, eu achava aquilo tudo muito mágico, aquilo conversava comigo de uma outra maneira, assim. Então, Pô, mas é porque os jogos eram muito bons também, né? Eram muito bons. Tipo, são jogos bons até hoje, né? Eu era fissurado, assim, em assistir os filmes da Disney. Eu lembro, o primeiro filme que eu fui ver num cinema foi Mulan. Então, tipo, eu tenho muitas memórias com coisas Disney. Eu tô falando aqui dos desenhos, não? Essa época 3D já foi uma outra época pra mim. Quando eu era moleque, eram os desenhos, assim, e tal. Então, os jogos da Disney, quando eu era moleque, puta, eu amava. Quando eu encontrava qualquer coisa da Disney, eu já imediatamente alugava, assim. Cara, eu tinha a fita do Rei Leão, do Super Nintendo. Pô, cara. Difícil pra caralho. Todos esses jogos assim, eu gostava muito. E o Marcelo até falou, tipo, tinha essa coisa do arcade, né? Eu tinha um amigo, cara, que ele era meio louco, velho. Mas ele tinha uns 6 arcades em casa, assim. Caralho. Tipo, máquina de arcade. Não, ele, na verdade, ele tinha... Era uma garagem cheia de arcade que a molecada ia pra lá, tá ligado? Da hora. Então tinha beat'em up, tinha jogo de luta e tal. Então isso fez parte da minha infância também, tá ligado? E, pô, arcade era muito beat'em up. Jogo de luta me achava muito ruim. Foi só muito mais tarde que eu fui entender. Um pouquinho até hoje, né, amigo? Amigo, tipo assim, você pode dizer que sim, pode dizer que não, mas quando a gente caiu na porrada, eu te sentei a porrada, né? Acho que é importante... Mané, olha só, mano. Olha só. Não tá gravado, não é verdade. Fica aí informação. Mas era isso, era mais, cara, beat'em up e jogos Disney, assim, eram coisas que eu jogava muito. Cara, um jogo Disney que eu joguei muito no PC, no emulador, era o jogo do Tarzan do PS1, mano. Eu adorava esse jogo, mano. Esse jogo é muito bom. Pô, era muito maneiro. E, tipo assim, era inacreditavelmente lindo, né? Sim, Pô, sim. Nossa, deu vontade de jogar. Você falou Muito de jogos da Disney, no Super Nintendo, no Mega Drive também, né? Tinha uma empresa que tinha licença, alguns jogos eram da Capcom, por exemplo, o Aladdin do Super Nintendo é da Capcom, mas o do Mega Drive não é. Tinha aquele Goof Troop, que era da Capcom também, que é o do Pateta e Max. Mas tinha uma empresa chamada Virgin Interactive. Como é que é o nome? Virgin Interactive. Entendi. Que, gente, joga no Google, quem tá ouvindo o episódio aí, sei lá, Lion King SNES. E,
E, cara, o pixel art dessa Virgin, os jogos não eram necessariamente incríveis, eu acho que a Capcom mandava melhor. Mas o pixel art dessa Virgin no Super Nintendo era surreal. É bizarro esse negócio dos jogos, tipo, serem realmente jogos completamente diferentes de uma plataforma pra outra, né? Isso é muito maluco. Pô, o Aladdin é um caso a ser estudado, porque tem 4 versões. Caralho, isso é muito doido. O de Master System é de um jeito, o de Game Boy é de um jeito, o de Mega Drive é de um jeito e o de Super Nintendo é de um jeito. Pô, sabe um que fez muito parte da minha... Não infância, vai, mas começo da pré-adolescência ali, que eu já até falei muito aqui. Pô, Tony Hawk Pro Skater, mano. Puta que pariu. Cara, a minha vida, começo da adolescência ali, tipo assim, todas as músicas que eu ouvia, o estilo que eu andava, as roupas que eu usava, comecei a andar de skate, etc. Tudo por causa do Tony Hawk, mano. Impressionante, assim, como mudou minha vida, assim, naquela época, Tony Hawk. Foi um jogo culturalmente importante, sim, né, mano. cara? Mudou caráter. Tony Hawk foi mesmo. Márcia, você tinha gêneros favoritos? Eu tinha plataforma, aventura, era o meu gênero preferido. Aí já, os meus gêneros preferidos continuam sendo até hoje e já englobam, tipo, a minha lista que eu coloquei aqui também, que era plataforma. Eu gostava muito de jogo de fazendinha e de jogos de ritmo, então DDR, Guitar Hero, etc. Era muito a minha coisa. E isso se manteve até hoje. Então, até hoje são as coisas que eu realmente gosto muito. Não, eu cresci e me mantive fiel às minhas raízes. O que hoje em dia eu gosto, que eu não gostava tanto quando eu era criança, não é que eu não gostava, mas meio que eu não tinha acesso também. Então, nessa época a gente não tinha, sei lá, tipo de jogos que a gente tem hoje. Mas acho que acaba caindo tudo um pouco nisso. Tipo, jogos com mais foco em narrativa, etc. E dependendo até da fase de infância que eu tava, seria meio difícil porque tudo era em inglês, né? Então, tem essa coisa. Isso era foda, né? Inclusive, acho que aqui a gente tá, talvez a galera que aprendeu a falar inglês graças a videogame. Sim, com certeza. Que é uma coisa que se perdeu, né? Quer dizer, não sei. Ainda deve ser perfeitamente possível, mas a pessoa vai no menu e muda pra inglês, não faz sentido. A gente era obrigado, a gente perdia na marra. Boa é a Nintendo, que continua fazendo jogos em inglês e tá nem aí. Isso aí. Olha aí, é um dever cívico de formar uma geração poliglota. Exatamente. Eu vou pegar o gancho da Márcia pra gente começar a falar dos jogos, mas antes, meu amigo Cardoso, Fala tudo. a gente precisa lembrar que esse podcast é mantido pela contribuição generosa e extremamente carinhosa dos nossos ouvintes, não é mesmo? Correto. E tudo isso é graças ao nosso Catarse. Então você pode ir lá em catarse.me/up. E o que é o Catarse? O Catarse, ele é um financiamento coletivo. Então, tipo, várias pessoas dão de pouquinho em pouquinho um valor pra gente. O Catarse fica com a parte dele, que é 13%. E o resto a gente coloca aqui pro quê? Pra pagar a edição, pagar a nossa designer, pagar os custos de e-mail, Google Drive que a gente precisa ter e tal. E aí a gente consegue manter essa bagunça aqui, como diria Medo e Delírio em Brasília. Então, continue apoiando o Up, vai lá em catarse.me/up. E, outra coisa, eu recebi algumas mensagens perguntando, cara, olha, eu queria apoiar, mas eu não queria colocar um cartão, eu não queria, sei lá, que fosse um pagamento recorrente, eu queria apoiar uma vez só, uma vez ou outra quando eu posso. Tem algum lugar, tem algum Pix, alguma coisa assim? Estamos trabalhando pra isso. Então, fiquem ligados aí que daqui a pouco, logo em breve, vamos ter um Pix. Uma coisa que você pode só transferir uma graninha lá quando você quiser e você vai estar apoiando o Up. A única diferença é que você não vai ter acesso aos conteúdos exclusivos como as pessoas lá do Catarse têm. Que é o quê? O Versus, nosso programa de debates super importantes e filosóficos sobre coisas muito importantes pro mundo. O nosso Sem Pauta, que é o quê? A nossa conversa de bar. A gente sentar e ficar falando 2 horas de besteira. E é isso. Então, por favor, apoiem o Up lá no Catarse. catarse.me/up. Você que tá vendo esse episódio, tá ouvindo o Cardoso falar de anedotas da infância, relação com o irmão, a gente falando das nossas famílias, histórias. Isso é um teaser do Sem Pauta. Se você gostou disso, corre lá no nosso Catarse que tem de sobra. Eu ainda digo mais, no nosso Sem Pauta tem todas as coisas que a gente fala que seriam impublicáveis aqui. Então fica aí essa informação. Olha o que vocês estão perdendo. E agora a gente vai pra games, né? Eu comentei mais cedo, a gente separou alguns jogos que acho que a gente colocou pelos que foram mais marcantes, né? Na nossa infância. E a Márcia tava falando de aventura, plataformas. Quer falar de algum desses, Márcia? Amigo, eu acho que eu vou dar o meu
meu pontapé aqui com 2 jogos que me marcaram muito. Que foi o Super Mario, que já falei aqui, né? Foi o meu primeiro jogo mesmo, que eu joguei, não tudo, mas eu joguei o primeiro mundo. E foi ali que eu comecei. E assim, eu acho que talvez da minha geração ele foi a porta de entrada da maioria das pessoas, talvez. Porque, né, você comprava um Super Nintendo, você já tinha o Mario ali. Mas eu queria trazer um que foi, acho que o que eu mais joguei, e aí eu já era um pouquinho mais velha, que foi o Crash Bandicoot. Que foi um jogo que, assim, joguei muito, muito, muito mesmo. Então, foi algo que moldou a minha personalidade de certa forma. Amiga, Oi. você concorda que a pessoa, pra ela não gostar de Crash Bandicoot, ela não tem alma? Amigo, sim. Ah, então tudo bem, tá tudo Não certo. tem como você ver aquele bicho de calça jeans e não gostar. Correto. Coitado, o rapaz tá lá doente, jogando Dragon's Dog. Quem mandou tá doente pra não vir aqui se defender. Mas não ia ter argumentos também. Exatamente. Então. Mas Crash foi um jogo que me marcou muito. E principalmente porque acho que foi meio que o jogo do meu ponto de virada. Porque até então, na minha época de Super Nintendo, por mais que eu jogasse bastante, eu ainda era bem criança. Então eu não conseguia... Eu não tinha muita desenvoltura com o controle e tal. Eu não conseguia ir muito além nos jogos. Tanto que o Mario foi até o primeiro mundo. Aí eu tive, sei lá, vida de inseto. Eu nunca consegui passar da primeira fase. O Rei Leão nunca passei de segunda fase. Então eram umas coisas meio assim. E aí quando eu mudei pro PlayStation 1, foi um momento que eu já tava um pouco mais velha, né? Acho que eu devia ter uns 10 por ali. Ou até um pouquinho mais, não sei. Mas eu já conseguia jogar sozinha e conseguia avançar nas coisas. Então, assim, um mistério pra mim até hoje é como que eu consegui zerar o Crash em um dia. E hoje em dia eu nunca faria isso, porque é muito difícil pra mim hoje em dia. O remake você chegou a jogar? Você voltou pra ele recentemente? Ai, eu não joguei o remake, eu joguei o novo que saiu. Ou eu joguei o remake? Acho que eu joguei um pouquinho do remake só pra ver como que era. Pegar minha lembrança de criança, assim, e eu achei bem difícil, eu morria bastante. Eu não joguei muito, eu joguei, tipo, 1 ou 2 fases. Amiga, mas você jogou, tipo, o primeirão mesmo, o Crash? Não, eu joguei o 2 e o 3. O primeiro não. Ah, E, amigo, sim. não sei se foi o 2 ou o 3... Não sei se vocês vão lembrar. É um que as fases, elas estão... Parece tipo uma estação espacial e elas ficam... Ah, o 3. É o 3? Eu acho o 3, assim... Eu lembro que o 1 eu achei legal, me impressionou muito na época, porque era 3D. O 2 é muito bom e o 3 é, tipo... Chef Kiss, assim, muito bom. Então, o 3, eu tive uma coisa com ele, eu fui jogar e eu tinha emprestado meu videogame pro meu primo, e meu primo me devolveu sem o memory card. E aí eu fui jogar. E assim, eu estava gostando muito, eu tava achando muito legal o Crash 3. Eu não podia desligar o videogame. E aí nessa, eu joguei o dia inteiro. Eu comecei de manhã Muito e fui foda. até de noite e eu zerei o jogo. E aí eu lembro que quando eu zerei, eu finalmente fui deitar pra dormir e assim, a minha cabeça não desligava, porque eu fechava o olho e pipocava imagens do jogo, assim, e foi muito desesperador. Durou, assim, uns 20 minutos, que eu fechava o olho e era desesperador, porque de olho fechado ficava muito, muito forte as imagens do jogo, porque eu fiquei o dia inteiro jogando, mas eu zerei. Você tatuou Crash Bandicoot nos seus olhos. Na minha córnea, tava aqui. Exato. Você sabe que eu tinha uma coisa com Crash, que o que me chamou a atenção é porque eu fui uma criança Mega Drive, não uma criança Nintendo, e na minha cabeça de criança quase adolescente, o inimigo do Crash era o Dr. Nintendo. Gostava muito que eu tinha que derrotar a Nintendo. E isso segue até hoje, né, Ricardo? Impressionante. O cara odeia a Nintendo até hoje. Incrível. Caralho, o doutor jogador. Nossa, mas eu acho que eu também achava que era o Dr. Nintendo. Era uma fake news que eu acho que espalharam por aí. Como era o nome desse velho mesmo? Nintendo. Nintendo. É, agora eu entendo. Já. O que a Márcia fez com o Crash, eu fiz com o Luigi's Mansion. Eu tinha só o console, mas eu já era adolescente, né? Eu tinha só o console do GameCube, mas demorei pra conseguir comprar um memory card. E tinha Game Over no Luigi's Mansion, né? Cara, poucas vezes eu fiquei tão tenso na vida quanto no quarto mundo, entre aspas, né? Que se eu morresse já era, assim. Tá vendo como a Márcia tá certa sobre o fim do Game Over? Tá vendo? Agora vocês entendem a origem do meu trauma? Olha Eu aí. acabei de falar que eu tive uma imersão a mais, que eu tive um Dark Souls antes do Dark Souls. Só que em vez de perder minhas almas, eu perdia o save inteiro. E chorava em posição fetal. Cara. Vai daí, Cardoso.
O que você tem pra gente? Cara, eu vou trazer um dos jogos que, tipo assim, antes dos meus pais se separarem, eu convivi com o meu irmão par de mãe, psicopata, e os irmãos par de pai, que eram muitos. E aí eu tenho uma lembrança muito vívida de quando a gente alugava o cartucho do GoldenEye 007, e a gente ficava até de madrugada, os 4, jogando, porque a gente tinha 4 controles, e aí ficava aquela TV ridiculamente minúscula. Pô, tu era playboy, hein? Eu falei, pô, eu falei, meu playboy. pai era... meu pai tinha um bom emprego. Caralho. E aí a gente ficava jogando com aquela televisão minúscula, muito pequena, separada em 4, tá ligado? Mano, era um inferno, era um inferno. E aí eu tenho uma lembrança muito vívida da gente colocando uma fita isolante naquele negocinho que ficava vermelho do videogame, tá ligado? E aí eu ficava de bucha ouvindo se os meus pais iam acordar, tá ligado? E aí os moleques lá jogando e eu olhando, e eu ouvindo pra se meus pais acordar. Se meus pais acordassem, a gente desligava a televisão, porque aí não dava pra ver o negocinho vermelho do videogame, tá ligado? No escuro. E a gente fingia que tava dormindo. E aí depois a gente voltava, ficava jogando e tal. Era maneiro. O GoldenEye, ele é legal porque ele foi um dos primeiros jogos a trazer essa coisa do multiplayer, né? Mesmo que fosse ali presencialmente e tal, ele parecia muito um jogo, sei lá, de tiro multiplayer que a gente ia ver os jogos como são hoje, né? Tá Lan House antes da Lan House, né? Um pouco antes. Exatamente. E tinha um negócio assim, não pode ter lá! E aí, tipo assim, a televisão de 15 polegadas, tá ligado? Não tinha como você não ter lá outra pessoa. Esse jogo é muito bom, mano. É muito bom. Várias memórias boas. Inclusive, ele saiu no Nintendo Switch Online, né? Cara, e é simplesmente injogável com o controle normal do Nintendo Switch. Não tem como. É uma merda. Mas o jogo é bom. É, que a gente tá no cozil, né? Lá fora, quem realmente gosta comprou aquele controle do Nintendo 64 que é do Switch. Pô, eu queria muito esse controle. Pô, o pessoal na gringa, em vez de comprar um lanche do Mac, compra esse controle. Aqui é que a gente tá na lama. Quer dizer, então, que você odeia o Brasil? Não, eu amo esse país absurdamente. Tu acha que imposto é roubo? É daqui pra mais, você vai ver. O Brasil é a bola da vez. Entendi. Em 2040, a gente vai estar comprando controle de 64. O troco na padaria vai ser controle de 64. Maneiro. E você, Marcelo? Cara, quando eu penso em infância, eu penso em anos 90. E quando eu penso em anos 90, eu penso em coisas radicais. Tinha essa pira, né? SSX. A energia dos anos 90, as revistas tinham muito essa pegada, né? De atitude e radical, eletrizante, vamos detonar, ande de skate, use calças largas. Vai falar de Tony Hawk? Porra, eu vou ficar feliz. Não, vou falar de Mega Man X. O que tem de radical do Mega Man X, cara? Pelo amor de Deus. Cara. Porra, tudo, Pô, que velho. Isso? Absolutamente que isso? tudo. Aí eu vou ter que ficar do lado do Marcelo. Cara, pega o Mega Man normal, o Mega Man de Nintendinho, e ele era um robozinho fofo. Sim. Os gráficos eram bem mais limitados e tudo mais, Pô, e redondinho. era difícil para um caralho. Os primeiros Mega Man são muito difíceis, mano. Aí piu, aí o outro robozinho tem uma tesoura na cabeça, aí não sei o que, você vai pra Mega Man X, o cara parece um cavaleiro do Zodíaco misturado com um androide. Ele é cool. E aí já entra num solo de guitarra e vem um gavião voando, soltando um tornado. Pô, é o puro suco dos anos 90, velho. E aí na primeira fase, você tem um chefe, acho que é o Vile, o nome dele, que é aquele robô roxo que o capacete parece o do Boba Fett. E você toma um sacode, que é um lance bem From Software, assim. Eles colocam um chefe que no caso do Mega Man, é realmente impossível de você derrotar. E aí vem quem? Ele, a lenda, a máquina, Zero, com seu cabelo loiro esvoaçante, seu sabre azul, resolve tudo e você fala, cara, eu quero ser tão legal quanto esse maluco. E o jogo te vem justamente isso. O Zero fala, é que a gente não sabia inglês, né? Mas o Zero fala nessa fase introdutória, um dia você vai ser tão forte quanto eu. Porra, isso, pro pequenos celinhos de 8 anos de idade, velho, sem palavras. Tu acha que ele era tipo o Knuckles do Mega Man? Pô, acho que sim. Tanto é que quando saiu o Mega Man X3, porra, a locadora parou, porque jogar com o Zero era um evento, assim, era um acontecimento. Não sei se vocês pegaram esse hype de Mega Man, mas eu vivi muito isso com o Mega Man X. Até na época do Play 1 também, quando saiu o X4, X5, eu ainda achava tudo fascinante. Pô, o primeiro Mega Man que eu joguei foi aquele Mega Man 3D do Nintendo 64, né? Qual que é o nome mesmo? Esqueci. Não era o Legends, não. Mega Man Legends. Isso! Caralho, esse jogo era muito ruim mesmo. Que isso? Era irado. Tá maluco, cara? Esse jogo é muito ruim, cara. Caralho, Mega Man Legends era muito foda. Porra, cacete. Eu só fui descobrir Mega Man no X4, né? Que até hoje, pra mim, é o ápice do bagulho. Mas eu admito que eu não segui jogando os outros. Mas, tipo, eu lembro de terminar
original, o X4, eu pensava assim, cara, videogames, velho. E depois ir pros outros e não sei, não engajei tanto quanto no X4. Mas é porque tem muitos também, né, amigo? São 1 milhão de Mega Man. Eu nunca fui o garoto Mega Man assim, não. Eu pirava no X4 especificamente. Quem tá ouvindo, eu falei de coisas radicais, vai no YouTube e coloca Mega Man X5 Opening, abertura. Ou Rockman X5, aí você pega a original japonesa. É literalmente Rage Against the Machine japonês, velho. Nossa O senhora. bagulho te desce um riff de guitarra que você já fica esperto logo de cara, na abertura do jogo. Tu gosta de J-Rock, então? Eu gosto de Rage Against the Machine. Japonês. Sério, a abertura do X6 e do X5 é, porra, inacreditável. Vai até X quanto? Pô, tem até 12, sei lá. X12? Não. O X teve 2 versões 3D que foram bem mal recebidas, pra ser sincero, eu não joguei, que é o X7 e o X8. É o que eu lembro desses 3D que realmente tinham. É meio 2.5D, assim, se eu bem me lembro. Os que tinham um gráfico em pixel art, e mesmo no Play 1 continuou, foi até o X6. Mas até hoje em dia ainda, Mega Man, ou já caiu em desuso? Pô, amigo, tu não sabe disso? Tu não trabalha com videogame, não? Amigo, eu não fico correndo atrás de saber de jogo merda, não, amigo. Cara, Mega Man tá na lista de séries que a galera é meio órfã, assim. Principalmente dessa estética, dessa época do X e do Zero, assim, falta muito. Depois, na época do Game Boy Advance, teve uma série que é muito boa, que é o Mega Man Zero. Tem uns spin-offs que são bem legais, o próprio Legends, o EXE e tal, RC, sei lá como se fala aquilo. Mas Mega Man, pô, a Capcom esqueceu o Mega Man no churrasco. Eu fico bem triste com isso. A última coisa que eu lembro de Mega Man foi aquele Mighty No. 9, que deu merda, né? Foi a última coisa que eu lembro de Mega Man. Que no caso não é Mega Man. Mas enfim, era o sucessor espiritual. Solta um pra nós aí, Ricardo. Pô, cara, jogos que marcaram minha infância, tipo, pra mim é muito fácil chegar nesse. Eu já comentei isso algumas vezes em alguns podcasts do Nautilus e pela internet afora. Eu era um moleque eu era uma criança muito caladinha, curiosamente, porque meu pai era do exército, e eu vou trazer aqui com exclusividade, por favor, façam um recorte da época, não fiquem chateados com meu pai que já tá falecido, e nem comigo. Então meu pai era muito rígido na educação, e meu pai tinha uma coisa, mano, que era o seguinte: gosto muito de assistir Chaves. Aí era tipo, Chaves é coisa de viado, não pode. Aí, pô, não pode assistir Chaves, não. E Malhação, não pode, coisa de viado também. Tipo, tudo era coisa de viado. E não podia fazer nada, e era tudo muito rígido, então, tipo, era uma criança muito reprimida, tipo, muita coisa, assim. E foi, curiosamente, eu guardo com muito carinho, o meu tempo com World of Illusion, que eu comentei sobre gostar muito de Disney e tal, e esse foi um jogo, cara, que toda vez que eu saía de casa no sábado de manhã pra alugar, e eu encontrava o World of Illusion, meu coração explodia de felicidade, porque eu imediatamente alugava, não lembro nem quantas vezes eu aluguei esse jogo, e eu passava o final de semana inteiro jogando videogame, mas dessa vez, não sozinho, eu jogava com meu irmão, e tipo assim, é muito curioso que foi através de um videogame que eu acho que eu dei os meus primeiros passos, assim, em entender o que era ter um irmão, do tipo assim, alguém com quem eu poderia contar, tipo, ele é meu irmão, ele vai estar lá, ele me ajuda, ele me ensina, ele é mais velho e ele é essa figura, é quem eu quero ser e tal. Era um jogo que você jogava com o Mickey e o Pato Donald, e eu era o Pato Donald, obviamente, que eu era o sidekick, né? E você tinha que se ajudar, então, tipo assim, o Mickey, ele passava pelo buraco, mas o Pato Donald, ele tem uma bunda muito grande, então a bunda dele ficava presa. Então, quando passava pelo buraco, o Mickey tinha que puxar o Pato Donald pro outro lado. Mas aí, quando tinha uma balança e o Pato Donald era mais pesado, ele jogava o Mickey pro alto, e aí o Mickey jogava uma corda pro Pato Donald. Então tinha uma coisa ali naquele jogo que me capturava de uma maneira diferente, porque não era só o videogame, não era só o jogar, mas era tipo o jogar com meu irmão e tipo assim, sentir sentimentos, ser uma criança que pode livre pra sentir coisas e até, sei lá, amor por um irmão, tá ligado? Algo que era tão reprimido lá em casa, porque meu pai era do exército. Meu pai, conforme ele foi envelhecendo, ele foi amolecendo, né? Ele foi deixando de ser essa pessoa. Mas quando meu pai era mais novo e ainda tava no exército, ele ainda era muito rígido com isso tudo. E foi através de World of Illusion, tipo, graças aos videogames, que eu acho que eu consegui tirar um pouco dessa repreensão que eu senti. Então, não só isso, como sentir amor pelo meu irmão, tá ligado? Tipo, jogando videogame. Era um negócio meio louco, mas eu guardo com carinho. Assim, talvez seja o jogo de todos os jogos que eu joguei na vida do qual eu guardo mais carinho, assim. Porque só de falar nele, eu não penso só no jogo, eu penso no que tava acontecendo por trás da tela. Eu acho que isso era uma parada muito importante, assim, pra mim, sabe? Pô, legal demais. Cara, eu tô sentindo um dos sentimentos
sentimentos mais perigosos que o ser humano pode sentir, que é identificação por Ricardo Regis. Daqui a pouco tá falando aí que calor Não, é bom, ele já começou caraca. o programa falando que gosta de calor. O pezinho já tá pra esse lado. Mas cuidado. Pô, mas agora eu tô curioso, por quê? Cara, o meu pai era escrivão da Polícia Federal. Caralho. Meu padrinho foi da Polícia É Civil. por isso que veio a fala rebuscada, então. Muito provavelmente. Eu juro que eu não tinha pensado nisso. Mas a galera fala isso desde o tempo do Orkut, tá? Eu escrevia post no Orkut, na comunidade de One Piece, pra discutir com gente dando spoiler, e a galera respondia: Caralho, você tá no século 17? Escreve direito. e eu tava... Do século XVII. Muito bom. E eu tava escrevendo normal, porque sem brincadeira, é assim que meu pai fala. Às vezes eu mando print de zap no Twitter do meu pai falando, e meu pai é tipo pra pedir um filme, tipo pra baixar um filme pra colocar no HD pra ele ver na TV. Baixar não, calma aí, Marcelo. Baixar não. Alugar o filme nas lojas digitais, etc. Corrija aí, Zalzeto. Para alugar, meu pai... Pô, por obséquio, tem aí o último Aquaman? Teria a exposição aí no seu acervo? É realmente assim. Muito foda, muito foda. O que eu me identifiquei foi muito esse lance de... Quem conviveu sabe, por mais que a pessoa não concorde com muita coisa, e meu pai, ele viu e ouviu muita coisa horrorosa durante a ditadura, então ele não virou uma pessoa, sei lá, militarista, ou também não foi bolsonarista, nem armamentista ele é. Mas, inevitavelmente, essa austeridade, essa rigidez da profissão, é difícil você desarmar isso em casa. Exato. Então, quando você tava falando dessa parada da rigidez, não só da rigidez de quando você era pequeno, mas da pessoa ir amolecendo conforme ela vai envelhecendo, pô, é minha experiência total da minha relação com o meu pai. E é foda, né? Porque a gente faz um episódio de jogos em infância e no fim, porra, videogame afeta, é relação, é família, né? Não tem como. Ou nem sempre afeta. É, no meu caso é o oposto disso. Pra mim isso é interessante de ver. Eu acho que cada um escolheu aí por motivos diferentes, mas eu percebo muito claramente que as minhas três escolhas são jogos que não ficam só na tela. Tirando talvez o terceiro que eu escolhi, que eu não vou dar spoiler, mas foi muito propositalmente por isso que eu escolhi ele, porque quando eu paro pra pensar jogos que me marcaram de alguma maneira na minha infância, eu pensei isso enquanto o Cardoso tava falando de GoldenEye e tal. Talvez seja uma romantização demais, ou talvez não, mas vamos lá. Tipo, essa época, cara, de tipo assim, essa experiência que você descreveu com GoldenEye, ou a experiência que eu tive com World of Illusion, ou com outros jogos de luta que eu vou comentar e tal, era uma experiência muito social, né, cara? E tipo, do tipo que não é possível emular-se isso hoje. O que eu quero dizer com isso? Tipo, pô, uma parada que era muito maneira no GoldenEye, eu também joguei muito GoldenEye quando era moleque, era justamente porque, cara, era permitido ser ruim, tá ligado? Era permitido interagir e aprendendo pouco a pouco. Você não tinha internet como você tem hoje. Você tinha algumas revistas que te davam umas dicas aqui e ali, mas não era uma coisa como, especialmente em jogo de luta, isso me bate muito. Não era uma coisa em que você ia e, tipo assim, você entendia a lógica, você entendia como você tinha que jogar, você entendia como as melhores pessoas jogavam aquilo. O que transformava entender aquilo numa experiência extremamente social, porque você melhorava conversando e não necessariamente apenas jogando. Eu acho que isso vale também pro 007, mas eu tô trazendo aqui muito da minha experiência com jogo de luta, assim. E essa experiência de interagir com amigos e entender a lógica, ou entender a profundidade que aquele jogo tinha, através dessas conversas, através dessa parte mais social, que, se você para pra pensar, tem um pouco das raízes de videogame, né? Tipo, o fliperama era muito social, porra, tá ligado? E, tipo, aos poucos, com a internet, a gente foi meio que se distanciando um pouco mais disso. Tipo, ao mesmo tempo que a internet aproximou, ela também distanciou muito a gente. E isso, essa experiência social, pra mim, pelo menos, tá muito por trás das coisas que mais me marcaram, assim, em termos de videogame. É, tanto é que num passado recente, tipo, os jogos que eu joguei inteiros em live na Twitch, eu acho que eles me marcaram muito porque eu tava jogando conversando com o chat, sabe? Que também já é muito diferente você estar com a galera no sofá, mas acho que foi o mais próximo que eu tive de emular essa sensação de ter um espaço social de videogame, foi isso. Ô, Ricardo, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, aproveitando o seu gancho. Fala aí. Você acha que o fator social, ele também
também define o que é um jogo? Define um videogame? Eu sabia que ia chegar nessa. Pô, mano, isso é uma pergunta difícil, né? Não sei, eu tenho que pensar sobre isso. Eu acho que sim, cara. Eu acho que, tipo assim, você pediu pra eu montar uma lista com 3 jogos, né, mano? É engraçado, porque alguns eu até não coloquei porque eu vi que vocês colocaram. Então, tipo, quando eu penso em coisas muito marcantes, até o jogo que eu coloquei, que não tem nenhum aspecto multiplayer, eu tenho memórias muito marcantes dessa parte social, assim. Aí, ao mesmo tempo, fica um misto de verdade e um pouco de... Nostalgia, né? Nostalgia, né? Com um pouco de nostalgia. Pra mim é meio doido ter essa conversa e imaginar que, cara... Velho, eu acho que eu sou muito grato por ter vivido essa experiência do GoldenEye, por exemplo, tá ligado? É tipo, muito foda, mano. Era esquisito, era todo mundo numa telinha pequena, uma tela dividida por 4 pessoas. Mas, mano, não sei, cara. A impressão que eu tenho é, tipo, desculpa, vocês que nasceram depois disso, vocês não tem como ter essa experiência, cara. Tipo, vocês podem imaginar como foi. Não, e ele tinha vários modos e assim, mas eu acho que ele foi a primeira emulação de uma brincadeira de rua num videogame, tá ligado? Justo. E eu acho isso, porra, incrível, mano. Esse jogo pra mim é foda demais. É foda de ser. Não, era muito maneiro. Muito bonito, muito comovente, mas na real o Cardoso tava usando o Ricardo pra ter razão em um episódio que já passou. O que vale aqui é a informação, não é o tempo. Exato. Só pro Ricardo saber, a gente fez um episódio definindo o que era videogame. E aí uma das coisas que eu falei pra mim que era definidora do que é videogame é o fator social. E aí cara, foram discursos muito parecidos até o meu com o seu, assim. E aí, 2 integrantes da bancada, curiosamente 2 nintendistas, bateram um pé que não, que fator social não importa, não sei o que, assim. Não importa, não. Crianças solitárias que não tiveram amigos, não tiveram irmãos e não tiveram ninguém pra jogar, entendeu? Mas assim, e aí eu fui escorraçado. A Márcia foi a única que ficou junto comigo, como sempre. Mas assim... A Márcia sabe muito, né, amigo? Que bom que a gente chamou um especialista aqui pra vir aqui pra falar a verdade, que o fator social é importante sim. Pra desempatar isso. Exato. Quem tá ouvindo e não ouviu esse episódio, porque houve ilações muito falsas aqui agora, quem tá ouvindo e não ouviu esse episódio, procura aí o que são jogos, vocês vão ver que não foi isso que aconteceu. Teve um estudo, a gente trouxe dados, fatos, ciência, academia, lógica, e o Cardoso acertou ou errado? Ah, sai dessa. Cara, assume que o bagulho é importante. Não, pô. é muito importante. É crucial. Mas vamos pro Open Dick então, Marcelos? Vamos. O Ricardo tava com dó de gastar jogo, mas nem ia dar tempo. Vocês querem fazer alguma menção honrosa aí? Ah, não sabia. Pô, eu ia citar o Street Fighter, que foi um jogo muito importante na minha vida. Street Fighter 3, Third Strike. Eu lembro que a gente conversou muito sobre Street Fighter naquele episódio que a gente fez sobre Street Fighter, lembra? É verdade. Que a gente fez um episódio, tipo, que era, sei lá, o legado do Street Fighter e tal. É verdade. E aí você contou várias histórias do Third Strike, então eu recomendo a todos que voltem e escutem esse episódio sobre Street Fighter que o Ricardo tá, que é bem legal. Não, eu acho que tá lá o que eu ia falar sobre Street Fighter, assim, unindo com essa coisa de, pô, jogar um jogo de luta e aprender um jogo de luta numa época em que não existia internet. É uma experiência completamente diferente da que vocês têm hoje, cara. Mas ao mesmo tempo, aprender um jogo de luta, podendo experimentar e entender, tipo, peraí, eu tenho que usar o chute médio ao invés de chute forte por conta disso, chute fraco por conta disso, e aprendendo essa lógica, putz, foi uma parada muito especial. E eu botei também o Metal Gear Solid, que foi um jogo muito importante, assim, pra mim. Tipo, eu lembro de ir jogando e ficar, caralho, videogames podem ser isso? E ficar, uau. Foda. Mas você sabia o que tava rolando? Porra nenhuma, não entendia nada do que tava acontecendo, mas eu achava incrível. Mas o coração sentiu, o coração entendeu. Exato. Você quer fazer menção rosa, Márcio? Do fim da sua lista aí? Eu meio que já citei, mas vou citar aqui com mais ênfase. Quero citar o Dance Revolution, que eu era obcecada. Eu tinha um tapete em casa, então eu dançava em casa. Não, amigo, você é boa? Amigo, você joga bem? Eu era muito boa, eu ia pro shopping, eu arrasava. Mesmo? Tu era pro player? Você era aquelas meninas de shopping que jogavam pra caralho? Não, tipo... pra caralho aí também já é um pouco demais, mas assim, eu acertava tudo no nível... não mais difícil e tal, mas sei lá. Tu segurava naquela trave que ficava atrás e ficava só com os pezinhos? Porque eu lembro que quem fazia isso eu ficava, então, meu Deus. Eu não era essa galera, eu só pulava muito, assim. Ah, legal. Eu era, tipo, muito empolgada. E aí eu tinha em casa e eu achava muito legal, assim, não funcionava direito, mas era muito legal. Foda. O DDR e o Harvest Moon, que eu tinha colocado Donkey Kong, que, assim, é um dos meus jogos favoritos, mas eu acho que eu já falei muito dele também aqui. E aí, quando a gente começou a pauta, eu acho, eu lembrei
lembrei do Harvest Moon porque eu não sei nem por que eu peguei pra jogar, não sei como ele caiu na minha mão, mas o meu amor por jogo de fazendinha nasceu ali e assim, eu acho muito gostoso essa dinâmica de plantar coisa e gerenciar, né, a sua fazenda, arrumar, limpar, etc. E eu botei ele ali também principalmente porque foi o jogo que me fez aprender inglês. Ah, maneiro. Porque até então, assim, eu jogava muita plataforma, então meio que eu não me interessava tanto quando aparecia algo escrito, não fazia tanta diferença. Mas no Harvest Moon tinha muito diálogo, e aí eu jogava com um dicionáriozinho do lado, assim, tipo, traduzindo palavra por palavra, e aí, assim, eu acabei, de fato, aprendendo. Tipo, tinha inglês no colégio e tal, mas, assim, não era aquela coisa, né, de você ir na prática também. Então, minha menção honrosa aí é quem me ensinou outro idioma. Pô, eu joguei muito Harvest Moon de Play 1. Eu joguei de 64 alugando, mas só fui ter mesmo de Play 1, né, por motivos de pirataria. E fez muito minhas targets também. Nessa época eu devia estar na Section, a série, talvez. A única menção rosa que eu gostaria de fazer, complementando a fala irretocável do Cardoso, é que teve uma fase na minha vida em que eu tava muito fossa, a gente tava muito fudido de grana, e eu tava literalmente em depressão. Eu devia estar com meus 12, 13 anos, assim. E um dos motivos da gente estar fudido de grana é que a minha mãe comprou um Nintendo 64 no carnê e sujou o próprio nome porque ela achou que o Nintendo 64 podia me ajudar a ficar mais feliz, assim. E ajudou. O mais engraçado é que ajudou. Tinha esse ritual de juntar dois amigos meus, que são dois irmãos, iam lá em casa, né? Tem um mais velho. Eles tinham um controle de Nintendo 64 e a gente jogava o que tivesse de 4 controles com garrafa de convenção e pipoca, assim. Convenção 2 litros, pipoca até estufar no limite e multiplayer a tarde toda. E era principalmente Mario Kart e Smash Bros. Às vezes Mario Party, mas olha aí o fator social, como é importante. Olha aí, rapaz. Quem diria? E é isto. Acho que ficou um episódio bem emotivo, né? Ficou um episódio bem pessoal, assim. A infância, né? É um pouquinho. É, a infância é muito isso de afeto, família. Vai ter Tempo Indica? Você que tava puxando aí, Cardoso? Tem que ter. O que você tem pra indicar hoje aí, Ricardo? Para a tristeza da minha amiga Márcia, Ai, meu Deus. eu fui no cinema e assisti Poor Things e gostei muito. Pô, maravilhoso esse filme, adorei. Então eu recomendo Poor Things, é muito legal. Cara, que filme engraçado. Que filme engraçado. Amigo, eu não odiei. Eu não disse que eu odiei. Eu disse que tem muitas coisas que eu não gostei, mas tem muitas coisas que eu gostei. Sim. Mas é um filme que eu recomendo que assistam também. Eu acho ele bom de assistir. Eu achei bem imaginativo, assim. E de maneira geral, eu fui assistir sem... Basicamente eu não vi trailer nenhum. Só a Márcia que me contou, assim, porque eu pedi o plot básico. E acabei, bem surpreso, assim, porque eu nem vi o tempo passar, tipo... Realmente curti muito, assim, então recomendo. Porra, bom demais. Tá na minha fila. Tá chegando, acho que essa semana. Acho que já chegou já no Star Plus. É, um bando de coisa que eu fiquei de ver pro Oscar e eu não vi. Agora tá chegando nas plataformas agora, mas as minhas prioridades, além de Poor Things, são Anatomia de uma Queda e Dias Perfeitos. Tô bem curioso com isso. Dias Perfeitos eu tô pra ver, tem 3 semanas que toda semana eu falo, essa semana eu vou ver, e eu não vejo. Anatomia de uma Queda é o do nazismo? Não, esse é o Zona de Interesse. O Ricardo tá muito abalado com Zona de Interesse. Nossa. Esse filme é angustiante, né? Não, amigo, eu odiei muito, você não tá entendendo. É mesmo? Amigo, quando começou o filme, ficou 3 minutos tocando uma música com tela preta, eu falei, já entendi a arte. É filme de arte. Foi dali pra baixo. Quando acabou, eu perguntei pro meu date, a gente gostou? Aí ela falou, tipo assim, gostei. Eu falei, pode crer, eu adorei. Pô, tu quer levar o date pra ver um filme de arte sobre nazismo é meio foda também, né? Amigo, nesse caso eu fui levado. Mas enfim. Entendi. E você, Marcelo, o que você tem pra indicar? Cara, esses dias eu parei pra pensar, 2024, né? O ano é 2024. E aí eu me dei conta que faz 20 anos que estreou minha série favorita chamada Lost. Olha aí. Eu sei que a série divide opiniões, né? Principalmente por causa da reta final. Mas, velho, poucas vezes não. Eu nunca tive uma experiência de imersão num lore, numa mitologia, numa lógica interna de uma obra de ficção assim, igual eu tive na época que tava passando Lost. E aí bateu essa saudade. Eu assisti alguns episódios soltos, né? De partes que eu gosto muito, mas eu tô vendo muito vídeo de... Não é nem de teoria, porque
que a série acabou, né? Vídeo de explicação, né? De contextualização de várias coisas. Tem um canal gringo que é especializado em ficar analisando essas coisas, esqueci o nome dele agora. Mas procura Lost Explained, que tem uma série de uns 6 episódios. Cada episódio tem mais de 1 hora, assim, é bizarro. E, cara, eu recomendo muito Lost. E eu recomendo tanto para as pessoas que nunca viram, que talvez fiquem resistentes, porque todo mundo fala que o final é uma merda, quanto para as pessoas que viram na época e acharam o final uma merda. Eu acho que talvez a nossa cabeça de 2010, a nossa cabeça de 2024 seja diferente, e a experiência de assistir numa tacada só, sem aquela expectativa toda de demorar 1 ano pra temporada, 1 milhão de teorias, um episódio por semana, eu acho que ele corrido funciona muito melhor assim. Inclusive a última temporada. E ele tá disponível em algum lugar? Pô, boa pergunta, tá? Mas eu esqueci qual, deixa eu ver aqui. Na locadora. Eu acho que é Prime Video, deixa eu ver. É, Prime Video. Boa. Maneiro. E você, Márcia? Eu vou aproveitar o gancho do Marcelo, de que os filmes de Oscar, que aí ele citou Anatomia de uma Queda, e vou indicar Anatomia de uma Queda, que é um filme que eu saí do cinema meio... Sabe quando você assiste uma coisa e aí você precisa ficar meia hora olhando pra parede, sem formular nenhum pensamento? Sim. E aí foi isso, e conforme o tempo vai passando, desde que eu assisti o filme vai só crescendo. É um filme muito incrível, sei lá, os diálogos são muito incríveis e a condução do filme é muito incrível, e tem o cachorro, que é perfeito. E essa semana, né, da gravação desse episódio, semana passada, no Fantástico, teve uma matéria com o cachorro. É o Messi, não é? O Messi. Só que chama Messi já tá perfeito. Ah, ele é perfeito. E quando eu assisti o filme, na grande cena que ele faz, que é uma cena que o menino dá um remédio pra ele e o cachorro quase morre. Então eles fazem o cachorro vomitar pra tirar o remédio. Tadinho. E aí eu assisti aquilo e eu pensei assim, bom, eles doparam esse cachorro e foram gravar a cena. E aí, assistindo a matéria do Fantástico, eu vi que não, o cachorro ele foi ensinado durante meses, anos, sei lá quanto tempo que durou, pra atuar nessa cena. Então, o cachorro realmente atua. E ele merecia muito um Oscar. Incrível. Pô, vai tomar no cu. Caralho, sério isso, cara? Amigo, e assim, a cena é muito angustiante porque o cachorro, ele tá mole. Que loucura. E com o olho revirando. Ele não tá, tipo, de olhinho fechado, parado. Ele tá mole, com a língua pra fora, com o olho revirando. E é uma coisa, assim, que dá muita aflição, porque realmente parece que ele tá morrendo. E ele atuou. Ele atuou. E isso é muito sensacional. Olha aí. Que loucura. Ainda digo mais, ele atuou melhor do que o Robert Downey Jr. Fica aí a informação. Nossa, não, por mim ele levava todos os Oscars que o Oppenheimer ganhou. O cachorro. Efeitos especiais, o cachorro ganhava. Ah, não sei o que lá, o cachorro levava. Qualquer coisa. Mas tirando o cachorro, o roteiro é muito incrível também. Márcia, Oi. você diria que apesar da anatomia ser de uma queda, o filme não deixa a peteca cair? Nossa. Amigo, se tem uma Meu coisa Deus que do esse céu. filme não faz é deixar a peteca cair. A peteca está sempre no alto, pronta pra uma cortada, pronta pra ser arremessada de um lado pra outro. É um filme sobre uma peteca que vai cada hora pra um lado. Esse é muito bom. Eu quero ver esse filme, parece legal. Gostou da piada, Cardoso? Foi ótimo. Parabéns, O Marcelo. que você tem pra gente aí? Cara, geralmente eu nunca tô inspirado pelo Up Indica, eu nunca tenho porra nenhuma pra indicar, porque, né, eu fico, sei lá, 3 meses jogando o mesmo jogo. Você transa muito, né, amigo? Ah, é, transa. Eu sou casado, cara. Casado não transa, não, pô. Eu quero indicar 2 coisas completamente diferentes. Uma é que, por causa da hype do Duna, eu decidi ler os livros, ou ouvir os livros, eu não sei qual que é a diferença de audiobook pra livro normal, mas eu estou ouvindo o audiobook do Duna. É bem diferente do filme, tem muitas coisas muito diferentes, e por isso que eu acho que a adaptação é muito boa, porque ela conseguiu transformar um livro que é sobre política e ecologia e não sei o que, de uma coisa mais palatável pro cinema. Assim, é muito doido, é muito doido. É um livro que tem coisas meio datadas, é um livro meio machista, assim, e tal, mas assim, é um livro de 1969, né? Então tem que ter isso em mente. Mas é um livro legal, e pra quem não consegue ler, como eu, que durmo lendo, tem os audiobooks na plataforma Skello, que é uma plataforma, pra quem tem internet da Vivo aí, você tem acesso. Publi? Não, nem é, só mas agora, outra coisa importante. No último episódio eu falei que eu estava fazendo academia. Olha aí. E eu já estou hoje, amanhã, no caso, finalizando minha 3ª semana de academia. Olha só. Tô irado. Monstro. Tô gostando pra caralho. É mesmo, amigo? Fico animado pra ir. Caraca. No dia que eu não vou, eu fico meio entediado. Fico meio, pô, será que eu não vou lá? Faço só uma esteira, não sei o quê. Vou chegar lá, minha ideia é chegar a fazer todo dia na semana. Agora eu tô fazendo 3 vezes na semana. Mano, e assim, a academia que eu vou é uma academia que é muito pequena, né? Tipo assim, é pequena e vai pouca gente. Então, tipo, tá sempre vazia e os instrutores estão sempre, tipo, dispostos a ajudar e tal. E aí eu queria indicar o trabalho do meu instrutor lá,
que é o Matheus, que ele faz atendimento personal também e tal, e eu queria indicar o trabalho dele porque, cara, é muito doido, né? Porque ano passado, ou ano retrasado, não lembro, eu tive um problema muito sério na minha coluna, né? Que eu descobri uma lesão na minha coluna lombar, e aí eu fiquei de cama vários dias, tipo, teve dias que eu não conseguia andar, teve dias que eu tava com a perna tão dormente que eu não conseguia mexer e tal, e pô, isso é muito angustiante, né, cara? Então, tipo, até hoje eu tenho alguns problemas, mas depois que eu comecei a fazer academia e principalmente com o atendimento do Matheus, eu parei de ter dor na coluna, mano. Eu tô 3 semanas sem ter dor na coluna. Isso é muito bizarro, assim. Amigo, é surreal, né? Sim. Quem diria, né, que se eu comesse direito e se eu fizesse academia, eu ia parar de ter dor na coluna, né? Mas tudo bem. Mas enfim. E, cara, eu acho que isso é muito por causa do atendimento do Matheus, assim. Então, estou indicando aqui o meu personal. E aí, eu combinei com ele e perguntei, cara, você quer que eu fale seu Instagram? Ele, não, eu quero que você fale meu WhatsApp. Então, se você é de São Paulo, região e etc., manda uma mensagem lá pro Matheus no WhatsApp. O número dele é 11 974 94 7567. Eu vou deixar na descrição também, mas assim, manda uma mensagem pra ele, que ele é o cara. E assim, ele faz atendimento pra pessoas idosas, pessoas com problema na coluna, tudo isso. E, mano, eu juro pra vocês, eu sou uma outra pessoa nessas últimas 3 semanas. Assim, eu parei de ter dor na coluna, cara. Eu tomava remédio quase todo dia pra dor na coluna. Então, tipo, ver tão rápido, assim, esse desenvolvimento é muito maneiro e é graças ao trabalho dele também, sacou? Então, é isso. Sejam saudáveis e chamem o Matheus lá. Amigo, o Matheus consegue curar meu coração, que eu tô triste? Consegue, amigo. Ele faz você fazer, sei lá, 30 horas de cardio e aí você fica bem rapidinho. Nossa, não. Não, ironicamente, eu me interessei. Acho que eu vou pegar o contato do Matheus. Pô, vem, cara. Aí você malha aqui, pô, pertinho. É aqui pertinho da minha casa. Vem pra cá de bicicleta, já era. É isso que eu ia falar. Só falta agora você ir andar de bicicleta comigo lá no Ibira. Ah, não. Márcia já foi. Amigo, eu não sei andar de bicicleta. Puta que pariu. Mas quando eu emagrecer, eu vou de skate. Aí vocês andam de bicicleta ou andam de skate. Pode ser, amigo. Acho que funciona, né? Combinado. Tu não gosta de skate, ô Ricardo? Amigo, eu não tenho nada contra o skate. Eu boto a mão assim atrás no seu banquinho e aí você vai me levando, amigo. Que gostoso. Combinado. Vamos nessa então, galera? Galera, não esqueçam de curtir aí, comentar e etc. na parte de comentários do Spotify. Sejam gentis. A gente vai deixar aí a enquete, tá? Muito importante se o Dan está doente ou se não tá. Se tiver algum médico, por favor, se prontifique a dizer se o Dan tá doente ou se não tá. Bota o seu CRM aí nos comentários, tá bom? Então é isso, galera. Até semana que vem. Semana que vem, se tudo der certo, a gente vai continuar nossos melhores jogos de 2023. Beleza? Tchau. 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 Marcelos, tchau. Tchau. Márcia, tchau. Ricardo. Tchau. Tchau. Valeu, galera. Beijo. Tchau. Dá oi pro Zabuzeta aí, Ricardo. Ele é atleta igual você. Zabuzeta é gente boa, eu tenho ele no Strava. A gente fica disputando pra ver quem pedala mais e ele me ganha. Pô, lógico que ele ganha. O cara anda 60 mil quilômetros por semana, né, pô. mano? Aí é foda. Verdade. Tu já viu a panturrilha dele? É mesmo? Amigo, mas a minha não faz feio, não. Modéstia à parte, eu vou ter que me defender aqui. É mesmo, amigo? Porra. Tem muito tempo que eu não te vejo, eu não sei mais como é que tá a tua panturrilha. Pô, amigo, é que eu não boto pra jogo, né? Eu não saio de shortinho, eu tô sempre de calça. É verdade. Amigo, você tem saída de bermuda. É, agora eu tô começando a comprar, agora eu tô ficando mais piranha. Amiga, você que consegue ver Ricardo Regis, tira uma foto aí pra eu poder ver depois a panturrilha dele. Amigo, eu vou tirar uma foto meio escondida, assim, sabe? No sigilo. No sigilo, é. Alexa, acende a luz do quarto. Tudo bem. que foi? Alexa, faz a introdução do Up. Não tenho certeza. Não tenho certeza, tá bom. Se você ouviu esse episódio até aqui, prova que ouviu tudo e compartilha nos comentários do Spotify seus jogos mais marcantes da infância. Nós!